e agradecer a possibilidade de trazer a Anita Leocádia Prestes aqui aos apoios, em especial à ADUFO, Associação dos Docentes da UFO, e ao Sintete, Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos da UFO, e aos estudantes que contribuíram, participaram, com o seu trabalho prático, aqui ajudando na organização do evento, e também as pessoas, as camaradas de luta, que também contribuíram de uma forma ou de outra para que fosse possível esse evento hoje. Bom, gostaria de fazer uma breve apresentação da biografia da professora Anita Leocádia Prestes, antes de chamá-la para a mesa para fazer a nossa conferência aqui hoje. Anita Leocádia Prestes é filha do patriota, revolucionário e comunista brasileiro Luiz Carlos Prestes, também chamado de Cavaleiro da Esperança, e da revolucionária alemã Olga Benário Prestes. Após a derrota dos levantes antifascistas e anti-imperialistas dirigidos pela Aliança Nacional Libertadora, ANL, em novembro de 1935 no Brasil, Luiz Carlos Prestes e Olga Benário foram presos no Rio de Janeiro pela polícia de Filinto Miller, chefe de polícia de Getúlio Vargas, em março de 1936. Olga Benário, na ocasião, já se encontrava grávida. Apesar da campanha de solidariedade internacional pela libertação de ambos, encabeçada por Leocádia e Lígia Prestes, mãe e irmã de Prestes, Luiz Carlos Prestes ficaria preso por 9 anos, sendo libertado apenas em abril de 1945. E Olga seria extraditada pelo governo Vargas em setembro de 1936, grávida de 7 meses, tendo sido negado pelo STF habeas corpus impetrado pelo advogado Heitor Lima, apesar de, pelas leis brasileiras então em vigor, ter direito a permanecer no Brasil, pois iria dar à luz uma criança brasileira. O que pode ser considerado um dos atos mais infames da história jurídica brasileira. Em 27 de novembro de 1936, Olga Benário deu à luz uma menina, na enfermaria da prisão de mulheres de Barnstrasse, em Berlim, batizando-a de Anita Leocádia, em homenagem a 2 mulheres fortes, Anita Garibaldi e Leocádia, mãe de Prestes. Uma grande lutadora do povo brasileiro, que assim como a tia de Anita, Lígia Prestes, precisa e merece ser reconhecida, ser mais reconhecida. Graças à campanha de Leocádia Prestes e à solidariedade internacional, foi possível que a Anita fosse libertada em janeiro de 1938, tendo ido viver com a avó paterna e a tia no México, vindo a conhecer o pai apenas com 9 anos de idade. Por essa razão, a Anita costuma dizer que é filha da solidariedade internacional. Após a libertação de Anita, Olga Benário viveria um verdadeiro e heróico martírio nas prisões e campos de concentração da Alemanha nazista, vindo a ser executada em uma câmara de gás do campo de concentração de Berburg em abril de 1942. Até o golpe de 1964 no Brasil, Anita viveria um tempo no Brasil e passando a adolescência na antiga União Soviética, tendo ingressado no PCB em 1959, Partido Comunista Brasileiro. Em 1964, graduou-se em Química Industrial pela Escola Nacional de Química da antiga Universidade do Brasil, atual UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1966, obteve o título de mestre em Química Orgânica. Devido à atuação clandestina nas fileiras do PCB, foi perseguida pela ditadura militar instaurada no Brasil em 1964, sendo obrigada a exilar-se
na União Soviética em 1973. Julgada a revelia em julho de 1973, foi condenada a pena de 4 anos e 6 meses pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército Brasileiro. Em dezembro de 1975, recebeu o título de doutor em Economia e Filosofia pelo Instituto de Ciências Sociais de Moscou, com tese sobre o capitalismo monopolista de Estado no Brasil e suas particularidades. Em setembro de 1979, com base na primeira lei de anistia no Brasil, a justiça brasileira extinguiu a sentença que a condenou à prisão, o que permitiu que retornasse ao Brasil. Durante o período de exílio na União Soviética, a exemplo de seu pai, Anita Leocádia passou a estudar mais a realidade do capitalismo dependente brasileiro e a defender a necessidade de mudanças na linha estratégica do PCB, de modo a adequar ao partido a uma linha revolucionária coerente. Em 1979, tendo em vista as dificuldades enfrentadas para essa mudança no interior do partido, PCB, o que também Anita veio a romper então com o Partido Comunista Brasileiro, também o que foi feito por seu pai, Luiz Carlos Prestes, em março de 1980. Nesse momento, Prestes lança um documento intitulado Carta aos Comunistas, em que faz uma autocrítica profunda, atribuindo a si mesmo a principal responsabilidade pelos erros políticos do PCB, e defendendo a necessidade de construção, a partir da criação de pré-condições de um partido revolucionário capaz de conduzir o país ao socialismo. Anita Leocádia acompanhou essas posições do pai, sendo uma de suas colaboradoras teóricas. Em janeiro de 1990, Anita Leocádia defendeu o doutorado em História na Universidade Federal Fluminense, com dissertação sobre a coluna Prestes, sendo este um dos últimos atos em que seu pai esteve presente, uma vez que Luiz Carlos Prestes veio a falecer em março do mesmo ano, de 1990. Em 1992, Anita Leocádia se tornou professora de História da UFRJ, tendo se aposentado em 2007. Atualmente dirige o Instituto Luiz Carlos Prestes, que tem uma página na internet. Depois, quem tiver interesse, a gente pode divulgar essa página. Página de divulgação das ideias, vida e obra de seu pai e de debate teórico e político sobre temas candentes da nossa atualidade. Anita Leocádia também escreveu e publicou diversos artigos e livros, dentre os quais Os Militares e a Reação Republicana, As Origens do Tenentismo, de 1994, a coluna Prestes, de 1997, Tenentismo pós-30, Continuidade ou Ruptura, de 1999, Da Insurreição Armada, de 1935, a União Nacional, A Virada Tática na Política do PCB, de 2001, Luiz Carlos Prestes, Patriota, Revolucionário e Comunista, 2006, Luiz Carlos Prestes e Aliança Nacional Libertadora, de 2008, Uma Epopeia Brasileira, a coluna Prestes, 2009, Anos Tormentosos, 2002, Os Comunistas Brasileiros, 1945, 1956, 58, Luiz Carlos Prestes e a Política do PCB, de 2010, Luiz Carlos Prestes, O Combate por um Partido Revolucionário, 1958 a 1990, 2012, Luiz Carlos Prestes, Um Comunista Brasileiro, a biografia política, escrito pela professora Anita e lançada pela Boitempo, em 2015, Olga Benário Prestes, Uma Comunista nos Arquivos da Gestapo, de 2007. Este último livro, a gente está fazendo o lançamento aqui hoje, estamos vendendo o livro e a professora Anita estará disponível ao final para autografar o livro Olga Benário Prestes, Uma Comunista nos Arquivos da Gestapo, editado pela Boitempo, narra a luta de Olga na prisão a partir das informações trazidas pela desclassificação por Moscou em 2015 do arquivo da Gestapo, a polícia nazista, intitulado Processo Benário. Um documento, uma pasta que contém aproximadamente 2.000 páginas, né, que foram disponibilizadas, esses arquivos da Gestapo, que foram, no final da Segunda Guerra Mundial, levados
para a então União Soviética e que agora foram liberados pela internet em 2015. Então, é com base nesses documentos que a Anitta escreveu o livro sobre essa luta então, da Olga na prisão nazista, a partir das novas informações. Bom, além de... então, só informando vocês, né, que o livro está à venda, como vocês já puderam ver, por R$ 29,00, preço promocional. E também a biografia política do Luiz Carlos Prestes está sendo vendido também com desconto de 20%. Na venda, então, dos dois livros, a professora ficará com a gente para autografá-los ao final. Por fim, então, chamo para a mesa para falar hoje para a gente sobre autoritarismo e fascismo no Brasil contemporâneo, a professora Anitta Leocádia Prestes. Boa noite a todos, né? Quero começar agradecendo o convite, que muito me honra para comparecer hoje aqui para esse encontro. Agradecer em particular os dois sindicatos, os sindicatos professores, né, e o sindicato dos técnicos administrativos, né, por terem propiciado essa possibilidade. Agradecer à professora Eliane e a todos, enfim, aqueles que se empenharam na organização desse evento, né? Realmente eu fico assim, muito impressionada com a quantidade de jovens aqui presentes, né? Eu lamento que deixa tanta gente em pé, né? Sacrifício, mas isso realmente é uma responsabilidade muito grande falar assim para tantos jovens, né? Eu vejo interessados, né? E que serão, né, sem dúvida, o futuro do Brasil, né? Quer dizer, a formação de vocês é fundamental para assegurar um futuro democrático, livre, independente, soberano, né, do nosso país. Quero agradecer também as palavras aqui da professora Eliane, né, e tentar, né, da forma mais resumida possível, até para não cansar vocês, expor, né, o tema, né, que hoje foi escolhido, esse que já foi anunciado, né, de autoritarismo e fascismo no Brasil contemporâneo, né. Eu acho importante esse tema, inclusive o mês que vem deve sair publicado numa revista lá do meu programa de pós-graduação, programa de pós-graduação de História Comparada da UFRJ, um artigo meu sobre essa temática, que me parece extremamente atual. Inclusive a gente tentar entender o que é fascismo, o que não é fascismo, enfim, qual regime a gente pode chamar de fascismo ou não, né? Do ponto de vista, quer dizer, a minha análise procura se basear, né, nas concepções marxistas, ou seja, nas concepções apresentadas, desenvolvidas principalmente por Marx, Engels, Lenin, né, em certa medida Gramsci também, né? Quer dizer, são os, digamos, pais do marxismo, e Gramsci, né, uma figura importante nas análises marxistas, mais adaptadas, né, aos países ocidentais e no período mais contemporâneo, né? Então, eu acho que, para fazer uma análise desse tipo, baseada no marxismo, não se pode fugir à base econômica, a análise da base econômica, que não é tudo, mas é o fundamental. Lembrando que Lenin, por exemplo, ao dar uma contribuição importante para a teoria marxista, levantando a concepção e a teoria do imperialismo, isso no início do século passado, né, quando ele escreve um livro a respeito do imperialismo como a fase, né, de então a que tinha chegado o capitalismo, quer dizer, uma fase diferente daquela que foi estudada por Marx ainda nos meados do século XIX. Lenin justamente vai se basear na economia para entender o imperialismo como uma nova fase, ele vai chamar da fase superior, né, do capitalismo. Então, partindo muito, né, dessa concepção da importância da base econômica, que tem que ser considerada, eu acho que decisiva na caracterização do regime, inclusive do regime fascista, é que eu procuro fazer uma análise.
Para mim, o fascismo no poder, né, pode ser caracterizado com as palavras de um grande dirigente comunista dos anos 30, né, o Jorge Dimitrov. Ele era de origem bulga, mas era um comunista, dirigente da Internacional Comunista, que contribuiu para uma virada no movimento comunista da época, no entendimento do fenômeno fascista, né? Quer dizer, em 1935 nós estávamos em pleno fascismo na Alemanha, na Itália e em alguns outros países europeus. Então o Dimitrov dizia que o fascismo no poder se caracteriza por ser a ditadura terrorista aberta dos elementos mais reacionários, mais chauvinistas e mais imperialistas do capital financeiro. Então eu acho que essa definição é lapidar. Quer dizer, o capital financeiro nem sempre apela, né, por uma ditadura assim aberta, terrorista, né, dos elementos mais racionais. Enquanto é possível, comanda, dirige, né, o regime com meios, né, da democracia representativa. Só apela para a violência quando não dá mais para o grande capital isso sobreviver sem violência. É tarefa do fascismo, dizia ainda o Dimitrov, esse mesmo personagem, assegurar, no sentido político, o êxito da ofensiva do capital, da exploração e do saque das massas populares pela minoria capitalista e garantir a unidade da dominação dessa minoria sobre a maioria popular. Então, essas definições do Dimitrov, eu acho que elas nos servem assim, de norte, de base, né, para a gente se orientar na compreensão dos regimes autoritários, inclusive aqui no Brasil. O Antônio Gramsci, filósofo, também dirigente comunista, revolucionário italiano, escrevia em 1921, quando estava se dando justamente a ascensão do fascismo na Itália. Lembrando que a marcha sobre Roma, de Mussolini, foi em 1922. Ele escrevia, ainda em 1921, que o fascismo, em escala internacional, que o fascismo estava se espraiando, né, naquele momento, é a tentativa de resolver os problemas da produção, presta atenção, produção e da troca, da economia, através de rajadas de metralhadora e de tiros de pistola. Quer dizer, é quando o capitalismo, o capital, a burguesia, não consegue mais administrar seus negócios, garantir seus lucros através da democracia representativa. Parlamento, eleições, né, apela, então, para um regime terrorista, extremado, fascista. Uma outra dirigente comunista, a Clara Zetkin, que viveu também no período, aí no início do século, participou das revoluções na Alemanha, nos anos 20, né, dirigente do Partido Comunista Alemão, reconhecia no fascismo a incapacidade da burguesia defender-se, isso que eu estava dizendo há pouco, né, defender-se por meios institucionais legais, recorrendo, por isso, a métodos extralegais e extraestatais. Afirmava ela ainda que o fascismo atrai amplas camadas sociais, grandes massas, inclusive o proletariado, não só graças à gravidade da crise, momentos de crise em geral, né, mas também por esses elementos que estão desencantados com o socialismo reformista e a falta de compatibilidade do comunismo. Dizendo a Clara Zetkin, Alemanha, comunista alemã, analisando a ascensão do fascismo na Alemanha, né, ela reconhecia os erros do socialismo, dos comunistas, né, como um dos motivos da ascensão do fascismo. Quer dizer, ela reconhecia, né, essa capacidade do fascismo de se aproveitar dos erros, né, das esquerdas, e quando são incapazes de conduzir as massas populares, né, para um processo revolucionário, ou seja, para a vitória. Então o fascismo, né, recorre, incapaz de continuar governando através dos meios da burguesia, das liberdades democráticas, né, enfim, da democracia burguesa,
e sem uma alternativa revolucionária que consiga derrotá-lo, por falha das esquerdas e por outros fatores também, apela para o fascismo. Então, aqui no Brasil, eu acho interessante comparar 3 momentos, 3 regimes autoritários. No meu artigo que eu estava falando, quem tiver interesse poderá ler, porque vai ser enfim, é uma revista online, né? Revista de História Comparada da UFRJ, né? Eu acho que 3 momentos, 3 regimes autoritários no Brasil são interessantes de a gente fazer uma comparação. O Estado Novo, que vai de 1937 a 45, né? Depois a ditadura militar, que começa em 64 e vai até 85, e agora essa transição que nós estamos vivendo, esse regime que a gente está vivendo, pós-golpe jurídico parlamentar que depois o governo da presidente Dilma. Então, procurar analisar, eu acho que é interessante comparar esses 3 momentos, né? No que diz respeito ao Estado Novo, eu sou de opinião, muita gente chama o Estado Novo de fascismo. Eu acho que não é, porque aí é que está, não basta ter violência para caracterizar como fascismo. Tem que se olhar para a base econômica, ver quais são as forças que controlam esse regime, as forças dominantes, as classes dominantes. Então, acho que é um regime autoritário, sim, mas não foi fascismo. Por que eu digo isso? A chamada doutrina Góes, nome que alguns autores, né, inclusive eu, atribuímos às ideias do general Góes Monteiro, que foi praticamente o artífice do Estado Novo, foi uma figura chave na Revolução de 30, na chamada Revolução de 30, que eu não vou aqui entrar em detalhes. E depois, em todo o período gesturista, essa doutrina Góes propunha, em síntese, o seguinte: uma total reorganização, seja das Forças Armadas, seja do Estado, partindo do princípio, citando as próprias palavras do Góes Monteiro, que o Exército é um órgão essencialmente político, e a ele interessa fundamentalmente a política nacional de que emanam, até certo ponto, a doutrina e o potencial de guerra. Ou trocando em miúdos, o Exército deveria dirigir toda a vida da nação, ou nas palavras ainda do próprio Góes, as classes armadas devem ser a espinha dorsal da nação. Isso tem uma obra, escritos bastante, enfim, amplos, e eu tenho um ex-aluno que estudou amplamente essa doutrina Góes. Então, para o Góes Monteiro, a liberdade deveria ser, na palavra dele, compatível com a segurança nacional. Quer dizer, o que ele estava interessado era na construção de um Estado forte, isso, centralizador, que acabasse com aquele federalismo que existia na Primeira República, que significava o poder das oligarquias estaduais, principalmente da mais poderosa, a oligarquia de São Paulo, concentrar o poder central num Estado que fosse forte, agressivo, concentrador, corporativo, né? E que tivesse o Exército como principal sustentáculo. Então, para isso, também uma reforma do Exército, que ele, com o beneplácito de Wagner, vai executar. Então, ele vai ser o grande inspirador, eu posso dizer assim, o artífice do golpe do Estado Novo, né, de 10 de novembro de 37, que justamente acabou com a autonomia, né, dos Estados. Foi um golpe violento contra os interesses daquelas oligarquias estaduais, principalmente contra a oligarquia paulista, né? Então se estabeleceu, né, um Estado forte, interventor na economia e em toda a vida nacional, que permitiu o quê? Uma industrialização como não havia no Brasil ainda. Quer dizer, até então, até os anos 30, a industrialização no Brasil era basicamente indústria leve, indústria têxtil e indústria alimentícia. O Exército, que o Góes Monteiro expressava isso, tinha interesse em montar uma indústria de base, uma siderurgia e tal, que assegurasse, inclusive, armamento para o Exército. O Exército Brasileiro, segundo depoimento, inclusive de inúmeros militares da época, estava assim, não enfrentava guerra nenhuma, não tinha a menor condição. Era um exército caindo aos pedaços, eles mesmos diziam isso.
Então, eles tinham interesse numa industrialização importante. E a burguesia brasileira, a nascente burguesia industrial, também estava interessada nisso. Então, esse Estado Novo, ele vai assegurar o que alguns autores, como é o caso, por exemplo, a Sônia Mendina de Regina, de Elis Diniz, que tem livros publicados a respeito, vai estabelecer a chamada industrialização restringida, ou seja, uma industrialização que leva a estabelecimento de uma indústria de base no Brasil, que não existia. Nesse sentido, a construção de Volta Redonda, né, a grande siderurgia de Volta Redonda em 42 vai ser muito importante. Quer dizer, o Brasil dá um salto no desenvolvimento capitalista. E quem foi o principal beneficiário desse salto? A burguesia industrial brasileira. Então, não foi uma ditadura do capital financeiro, mas foi uma ditadura, sem dúvida, um regime autoritário, né, mas a serviço da burguesia industrial brasileira, o estabelecimento dessa industrialização. Quer dizer, houve um importante desenvolvimento capitalista brasileiro, né? Inclusive a CLT, a legislação trabalhista, foi importante para isso. Por um lado, foi fruto das lutas dos trabalhadores brasileiros, principalmente no início do século. Mas, por outro lado, se interessava a burguesia, porque você não podia ter um capitalismo mais desenvolvido sem direitos trabalhistas. Isso era uma necessidade mundial, né? Então, as duas coisas se juntaram e, realmente, o Estado Novo, o grande beneficiário, como diz a Elis Diniz, diz a Sônia Regina, autores que estudaram, né, em profundidade esses mecanismos, vai justamente garantir os interesses dessa burguesia industrial brasileira que estava interessada em que o Brasil desse um salto no desenvolvimento econômico e industrial. Isso foi importante? Foi, na época, né? Embora o capitalismo tenha todas as suas consequências, né, para os trabalhadores, quer dizer, um regime de exploração capitalista. Mas um avanço em relação à situação anterior, da República Velha, que você tinha uma república oligárquica com uma indústria pouco desenvolvida. Basicamente, uma indústria, repito, leve, não tinha indústria pesada. Então, esse regime político não foi, na minha opinião, um regime fascista por causa disso. Foi um regime autoritário que assegurou os interesses da burguesia industrial brasileira na época. Então, isso eu acho que é importante. Aí nós temos que entender um processo que alguns autores também estudaram, que eu acho importante, de passagem desse nacional-estatismo que existia nessa época, né? Ou seja, o Estado Nacional, né, assegurando, através da intervenção violenta na economia, em todos os ramos da vida nacional, os interesses, né, do desenvolvimento industrial nacional. Importante isso. Mas esse nacional-estatismo vai se transformar, principalmente aí pelo final dos anos 50, no que muitos autores chamam de nacional-desenvolvimentismo. Então, eu não vou perder muito tempo com isso também. Eu acho que um autor como Teodoro dos Santos, muito conhecido, né, aliás, mineiro, isso que morreu agora recentemente, ele escreve, eu vou citar uma citação dele, que eu acho que resume bem essa transição do nacional-estatismo ao nacional-desenvolvimentismo. Ele diz, no Brasil, depois de anos de luta por uma alternativa industrial autônoma, que pretendia repetir o caminho de desenvolvimento das principais potências capitalistas, a classe dominante e seus intelectuais, burguesia, né, brasileira, e seus intelectuais começaram a aceitar, nos anos 1960, os limites históricos da proposta nacional e democrática que inspiraram a Revolução de 30, os últimos anos do Estado Novo, o segundo governo de Vargas, em 1950 e 54, uma ala do governo Kubitschek, 55-60, e o governo João Goulart. Quer dizer, então, a partir do governo Juscelino, principalmente, o que a gente tem? Associação crescente com o capital estrangeiro. Ou seja, é o governo Juscelino que a indústria automobilística estrangeira, multinacional, se instala, né, principalmente em São Paulo.
Quer dizer, é a entrada da chamada indústria dos bens de consumo durável, né? Geladeiras, automóveis, enfim, tudo isso que antes no Brasil era importado, passa a ser produzido no Brasil. Mas através do quê? Não do avanço da industrialização autônoma, porque não tinha condições para isso, mas do capital estrangeiro. Então, em 1962, a gente vai ter uma crise muito grave desse sistema. A inflação no Brasil dispara, é uma situação muito difícil. E o capital financeiro, definido por Lênin, ou seja, a aliança, né, do capital monopolista industrial com o capital monopolista bancário, é isso que é o capital financeiro, na definição de Lênin, que mostra uma nova etapa no desenvolvimento do capitalismo. Esse capital financeiro já havia se estabelecido no Brasil. Eu percebo isso, durante principalmente o governo Juscelino. Quer dizer, o que a gente percebe? A entrada dos grandes monopólios internacionais vão cada vez mais se articular, vão se articular com os monopólios nacionais e com o Estado. Quer dizer, vai haver, o Estado brasileiro, vai haver uma articulação crescente entre essa burguesia monopolista internacional, as multinacionais, os grandes capitalistas brasileiros, que também estavam se formando monopólios no Brasil, e o Estado brasileiro. E o latifúndio também entrando nisso e se transformando cada vez mais em agronegócio que nós temos hoje. Também foi um processo que levou anos. Então, essa articulação, né, se tinha estabelecido no Brasil. Quer dizer, o capital financeiro no Brasil já tinha se tornado muito importante nessa época. E entra a tese, que eu defendi, que é muito polêmica, a tese do capitalismo monopolista de Estado. Se a gente pode chamar essa articulação de capitalismo monopolista de Estado, não, se existe uma grande discussão entre os economistas na Europa, na França, que lá nos anos 70 isso se discutia muito, e agora está voltando. Eu achei interessante, e depois foi muito criticada essa tese, e hoje em dia está voltando, inclusive na Alemanha, na Inglaterra, tem saído livros de economistas, de sociólogos que pesquisam esse assunto. Eu pesquisei uma época, depois deixei, não me dediquei mais a isso. Mas essa tese do capitalismo monopolista está voltando. Eu acho interessante, principalmente, esse aspecto. Quer dizer, no caso do Brasil, concretamente nessa época, o que estava acontecendo? Era uma articulação crescente entre monopólios estrangeiros, nacionais e o Estado brasileiro, com uma particularidade, a dependência do capital estrangeiro. Quem tinha o domínio dessa articulação era o capital estrangeiro, o imperialismo, em outras palavras, a gente pode falar, principalmente o americano, mas não só, tem francês, tem inglês, tem de outros países. Quer dizer, que essas multinacionais também, frequentemente, elas não são de um país só, elas são transnacionais, né? Então, essa situação, dessa articulação capital financeiro no Brasil, nessa época, já era, no entender, importante. Ao mesmo tempo, com a crise, a partir de 62, né, cresciam as lutas populares e as lutas pelas chamadas reformas de base, que era o grande lema, né, do governo João Goulart. Já a partir de final de 61, 62, 63, 64, quer dizer, então, essa questão, a bandeira das reformas de base, era uma grande bandeira que levantada pelas esquerdas. Aí estavam os comunistas, estava Julião, estava Brizola, né? Os movimentos populares da época. Então era o quê? A reforma agrária, que era muito importante, levantada. Os trabalhadores rurais estavam se organizando, chegou a haver uma organização importante, fala-se em 1.500 sindicatos rurais que surgem na época, né? Na cidade, a reforma urbana, e uma das reformas mais importantes era a necessidade de limitar a remessa dos lucros estrangeiros, das empresas imperialistas, das empresas estrangeiras, grande sangria da economia nacional. Isso era uma bandeira importante. Vocês vejam, hoje em dia essa sangria é muito maior, mas ninguém fala nisso. Parece que o grande problema do Brasil é a corrupção. Não quer dizer que a gente vai ser favorável à corrupção, mas a grande sangria da economia nacional se dá através da remessa de lucros das empresas estrangeiras que estão aqui, as multinacionais. Articuladas com o capital brasileiro, e a burguesia brasileira não quer lutar contra isso, porque ela também ganha. Ela é um sócio menor, né, da burguesia internacional. Mas
Então, essa bandeira era muito importante. E o Jango Goulart, né, que era um político burguês, sem dúvida nenhuma, mas um reformista, um cara que tinha, né, alguma tradição do trabalhismo, ele tinha uma tradição forte do trabalhismo brasileiro, né, ele vai se empenhar nessas reformas. E uma medida muito importante que ele vai assinar, com coragem, foi uma coragem, em janeiro de 1964, ele assina a lei da limitação da remessa de lucros das empresas estrangeiras. Isso é um escândalo para o capital estrangeiro. O embaixador americano aqui no Brasil fica possesso, desesperado, exerce todo tipo de pressão para ver se o Jango não assina, mas o Jango assinou. Então foi uma medida fundamental que levou, sem dúvida nenhuma, né, a que o governo americano, o imperialismo, o grande capital, que já vinha conspirando para derrubar o Jango, partisse para derrubá-lo. Essa lei foi de janeiro de 64, quando foi 1º de abril de 64, o governo do Jango foi derrubado. Chama a atenção de vocês, não foi 31 de março, foi 1º de abril. Eu vivi esses acontecimentos, só que os militares que deram o golpe acharam que 1º de Brasil é o dia da mentira, então não devia ser o dia da chamada Revolução. Então, por isso, passaram de 31 de março. Mas 1º de abril, o Jango estava governando. Ele só foi depois, na noite já do dia 2 de abril. Na madrugada do dia 2 de abril, que ele foi deposto lá no Congresso Nacional. Né? Até aí ele estava governando, ele estava no Brasil governando, não tinha abdicado, não tinha assinado a renúncia que pressionavam para ele assinar. Então, o Jango foi um governo, eu digo, muito mais avançado que o governo do Lula. Pôs em prática reformas que não foram feitas pelo governo do PT. Inclusive essa medida, né, contra o capital estrangeiro, que nenhum governo no Brasil tomou. Isso é muito importante de lembrar. Tinha reforma universitária. Nós, estudantes, eu era estudante na época, lutávamos pela reforma universitária, pela modernização da universidade, pelo direito, acabar com as cátedras, né, que era um negócio feudal, uma estrutura feudal, né, ter possibilidade de eleição, né, dos dirigentes universitários, uma série de medidas. O movimento estudantil era muito ativo na época. Então, essa movimentação toda, lutas populares, a luta pela reforma agrária, os trabalhadores fazendo greves, uma greve em cima da outra e conquistando aumentos salariais importantes. O Jango deu aumentos salariais muito importantes para os trabalhadores na época. Então, essa pressão toda, diante da crise, o que é que leva, né, o grande capital, né, a fazer esse capital financeiro, já que tinha se implantado no Brasil? Ele vê que ele não consegue tomar medidas que assegurem os seus lucros, que estavam sendo prejudicados com a crise, né, se não partisse para um golpe militar, se não depusesse o Jango e estabelecesse uma ditadura que garantisse esses interesses de quê? Repressão contra os trabalhadores, contra os estudantes, contra todo o movimento popular. Então a conspiração foi toda dirigida nesse sentido. É interessante, um dado que há pouco tempo, aí, uns meses atrás, foi assim, descoberto, foi levantado, estava esquecido. O Jango, um pouco antes de ser deposto, tinha sido feita uma pesquisa de opinião, ele tinha aprovação enorme, de 80%. Então ele não estava impopular, o Jango. Ao contrário, o problema é que foi feita uma conspiração, uma campanha pela imprensa, naquela época não tinha internet, né? Rádio, televisão, imprensa escrita, jornais, o Globo, para variar, toda a imprensa, né? A única exceção era a Última Hora, os jornais todos, que na época eram muitos, né? Exigindo que os militares depusessem o Jango Goulart. Quer dizer, a imprensa toda a serviço desses interesses do capital financeiro e internacionalizado, sem dúvida nenhuma. O governo americano participando diretamente da conspiração. Olha, tem um filme, que eu acho que está na internet, andou passando no cinema, que quem não viu, é interessante ver. Se chama O Dia que Durou 21 Anos. É muito interessante, porque é um documentário baseado em documentos que foram há poucos anos, né, abertos pelo Departamento de Estado do americano. E ali mostra claramente como os governos, inclusive do John Kennedy, considerado tão democrata, e depois do Johnson, conspiravam abertamente para depor o Jango Goulart. Os agentes americanos aqui dentro do Brasil, da CIA, organizando essa conspiração. O embaixador americano, Lyndon Johnson, participando diretamente de toda a articulação.
E o empresariado, grande parte do empresariado brasileiro, associado ao grande capital financeiro, participando desse golpe. Criaram os institutos, IBAD, IPES e IBAD, eram dois institutos, né, aparentemente para discutir problemas e tal, mas que na realidade articularam militares e civis para dar o golpe. Afinal, eles conseguiram, porque o Jango ficou numa situação muito difícil, na medida que nós, esquerdas, movimentos populares, partidos diversos, não tivemos a capacidade de organizar os setores populares para dar sustentação ao Jango. Então, ir para comício, gritar, ainda mais comício convocado pelo presidente da República, era fácil. Agora, depois se organizar para garantir o governo do João Goulart numa hora que está sendo derrubado, isso é bem mais difícil. Você tem que ter uma organização popular, uma formação, uma consciência que não tinha. Então, a CUT da época, Central Única, era Comando Geral dos Trabalhadores, né? CGT da época, convocou uma greve geral no dia 1º de abril, que não aconteceu. Aconteceu um pouquinho, principalmente em Santos, né? Mas não houve essa greve geral. Houve o transporte no Rio de Janeiro, parado em parte, atrapalhando a nossa própria movimentação para tirar a greve e para fazer alguma coisa. Né? Então, para os transportes, a gente não conseguia se movimentar direito pela cidade. Mas greve mesmo não houve. Nem o movimento estudantil parou assim, limitado. Os trabalhadores não pararam, essa é a realidade. Em Santos foi o único lugar, que a Cosipa parou, não, a Petrobras parou, mas nos outros lugares não pararam não. Então, mostra que não se tinha organização para dar sustentação ao Jango na hora que estava sendo derrubada pela direita, pelo capital financeiro. Então foi dado um golpe, né, que foi civil-militar, né, sem dúvida nenhuma, porque não, os militares usaram as armas e deram um golpe, mas tinham uma retaguarda pelos civis. Né? E realmente iniciou-se, né, uma repressão muito grande que foi se acentuando cada vez mais contra todas as forças democráticas. As cadeias ficaram cheias, processos, os chamados IPM, que eram, enfim, processos movidos contra os mais diferentes setores da população, todo mundo sendo interrogado, né? Enfim, uma repressão muito grande, maior ainda que aqui no Sul, lá no Nordeste, né? No Nordeste realmente mataram gente, a coisa ficou mais séria do que por aqui, mas no Rio de Janeiro, São Paulo também, houve repressão. E a política econômica que foi posta em prática, primeiro pelo Roberto Campos, né? Depois pelo Delfim Neto, os economistas principais aí da ditadura, era uma política, né, de agosto salarial, era isso, agosto salarial, e para botar em prática essa política de garantir os lucros do capital financeiro, repressão. Sem isso não era possível, porque as massas estavam lutando no governo, com aquelas liberdades que existiam no governo Jango, não seria possível assegurar, né, os interesses do grande capital no momento de crise. Então, por isso foi preciso o golpe. Por isso, né, se passou por um processo de crescente repressão e que eu considero que é correto de chamar de facitização do regime. Por quê? Porque agora quem está à frente, o regime, isso representa quais os interesses? Os interesses do capital financeiro internacional. Então, realmente, né, é uma ditadura cada vez mais terrorista, cada vez maior, mais violenta, né, do capital financeiro internacionalizado. Por isso, eu acho que a gente pode dizer que 64 não foi no dia seguinte, foi um processo de facilitização. Aliás, se a gente vai olhar na Europa, por exemplo, os escritos do Palmiro Togliatti, dirigente comunista do Partido Italiano, companheiro de Gramsci, ele mostra que mesmo na Itália, não nasceu num dia, foi um processo, ele vai se estabelecendo, ele muda, ele tem estratégias, tem táticas, né? Então eu acho que houve, né, esse processo de facilitização. É interessante uma citação que eu separei aqui, do Togliatti, sem dúvida ele está falando principalmente sobre a Itália, né, mas ele escreve isso já em 1935, quer dizer, quando já tem o fascismo na Itália já estava estabelecido, mas já desde 1922 pelo menos. Ele diz: é preciso não considerar o fascismo
como qualquer coisa de definitivamente caracterizada. É preciso considerá-lo no seu desenvolvimento, nunca como algo fixo, nunca como um esquema ou um modelo, mas como consequência de uma série de relações econômicas e políticas reais, resultantes de fatores reais da situação econômica, da luta de massas. Quer dizer, então, o fascismo aqui no Brasil, eu acho que ele foi se instalando e ficou principalmente mais caracterizado como fascismo a partir do ato institucional número 5 de dezembro de 1968, porque aí, falando popularmente, a barra realmente pesou, e quem viveu a época sabe disso, né? Quer dizer, houve uma mudança, né, no nível de repressão. E vocês veem, por que isso? Porque durante o ano de 68, né, ainda no governo do Costa e Silva, o que estava, do general Costa e Silva, o que estava acontecendo? Movimento democrático popular, principalmente com os estudantes da frente, começou a retomar as ruas. Houve grandes manifestações no Rio, né? Principalmente depois que teve aquela morte do estudante, né? Ali no calabouço, no Rio de Janeiro, do Edson Luiz, né? Aquilo provocou uma indignação muito grande. Então, as manifestações começaram a crescer, principalmente no movimento estudantil, que tem uma sensibilidade maior e maior possibilidade de participar também, né? Para operário sair para a rua é mais complicado. Estudante tem menos compromisso, né? Com a família, com, enfim, com todo o sistema, né? E os estudantes têm sempre mais liberdade, depois juventude, sempre a juventude está na frente, né? Social, olha, qualquer revolução do mundo nunca foi dirigida por velhos, sempre tiveram à frente os jovens, né? Por isso a tarefa é de vocês, dos jovens. E esses que têm garra, têm disposição, têm saúde, né? E também não estão ainda tão comprometidos, né, com os esquemas dominantes. Então, os estudantes à frente, a movimentação começou a crescer, mas houve greves operárias importantes também. Em Osasco, né? Aqui em Minas, houve em Contagem, houve greves importantes, uma repressão. Aí a repressão aumentou. Aumentou porque, para os interesses, repito, do capital financeiro, não podia, né, admitir, né, que conquistas democráticas fossem alcançadas. E, nesse sentido, é muito interessante um livro de uma autora francesa, Maud Chiriot, que saiu há poucos anos, está publicado aqui no Brasil, em que ela pesquisou detalhadamente, já agora nesse século XXI, uns 10 anos atrás, ela pesquisou o funcionamento do regime militar nesses anos da ditadura. Inclusive entrevistou vários generais da época, né? Ela mostra que quem tinha poder, quem governava o Brasil, era o alto comando do Exército. Era esse que nomeava, inclusive, os presidentes da República. Os presidentes da República, os generais que eram escolhidos, ou eram no alto comando do Exército. Depois, o Congresso Nacional fazia aquela farsa de aprovar, mas não tinha a menor chance de modificar o que tinha sido resolvido no alto comando do Exército. Assim foram escolhidos o Médici, o Geisel, o Costa e Silva, todos eles foram sendo, né, escolhidos, né? O Costa e Silva, eu falei certo? Peraí, não era o último, qual foi? Figueiredo, desculpa, eu estou confundindo. Costa e Silva com Figueiredo. Figueiredo, o último foi o Figueiredo. Escolhidos pelo alto comando do Exército e depois ratificados, né, no Congresso Nacional. Um Congresso que totalmente manipulado, totalmente com senadores biônicos, né? Enfim, totalmente despojado de quem pudesse se opor. A ditadura fascista foi também afastando todos os congressistas que podiam, de alguma maneira, né, se contrapor, né, aquelas medidas. Então, esse livro é muito interessante, está aí nas livrarias, se vocês quiserem depois eu dou uma olhada aqui. Aí eu tenho aqui o título, A Política nos Quartéis, se chama. Revoltas e protestos de oficiais na ditadura militar brasileira. Saiu em 2012 esse livro. Dessa Maud Chiriot. É uma francesa, mas sabe português, o livro também está, hoje em dia, está publicado em português. Então, esse poder do alto comando do Exército é muito importante, na minha opinião, a gente ter em vista.
E vocês vejam, embora não houvesse perigo de uma revolução no Brasil, evidente que não havia isso, o país é parte do continente latino-americano, em que os efeitos da Revolução Cubana se faziam sentir, nessa época, com muita força. O exemplo de Cuba era muito presente, levando, portanto, o grande capital internacionalizado, em particular o de origem americana, norte-americana, né, a adotar medidas de caráter preventivo. Então, esse fascismo, esse regime fascista, acho que era necessário para assegurar os interesses do capital financeiro internacionalizado no Brasil, e regimes desse tipo foram estabelecidos em outros países da América Latina. O modelo brasileiro foi adotado no Chile de Pinochet, no Uruguai, na Argentina, na Bolívia, vários países latino-americanos. Houve golpes, também, cada um, evidentemente, com suas características locais, mas o modelo brasileiro era fundamental. No Chile de Pinochet, isso foi muito claro. E o nível de repressão era exportado pela ditadura brasileira. Eu tive a oportunidade de conversar com companheiros nossos que estavam em Santiago, quando houve o golpe, né, em setembro de 73, que foi derrubado o governo do Allende, né, o pessoal que foi preso, que ficou no estádio, né, de Santiago, no estádio de Santiago, e diziam, né, e chilenos também que estavam lá, né, diziam que o nível de repressão era até chegarem os brasileiros. Quando chegaram os torturadores brasileiros, exportados para lá, a pedido, né, do Pinochet, aí mudou o nível de sofisticação da tortura brasileira, da tortura lá dos companheiros que estavam presos no estádio. Quer dizer, então, o Brasil chegou a esse nível de sofisticação de exportar torturadores, né? Nesse sentido, a respeito do fascismo no nosso continente latino-americano, eu acho muito interessante, e cito sempre, inclusive nesse artigo meu que eu escrevi agora, algo que é muito pouco conhecido no Brasil. Um dirigente comunista de El Salvador, o Shafiq Jorge Randall, que morreu há poucos anos atrás, em que ele dizia: o fascismo é, acima de tudo, uma contra-revolução. E no caso da América Latina, os regimes fascistas foram principalmente uma resposta à Revolução Cubana. Referindo-se ao Brasil, o Randall escrevia em 1976: o modelo brasileiro adquiriu grande prestígio entre as classes dominantes latino-americanas, e especialmente entre os estrategistas do imperialismo yankee, até se converter no núcleo da alternativa contra-revolucionária para toda a América Latina. Acho isso muito válido. Ele mostrava-se, o Randall, favorável à atribuição do título de fascismo ao modelo brasileiro, isso em 76, uma vez que, segundo ele, expressava, em essência, o fascismo de hoje, nas condições da América Latina. Quer dizer, não era igual uma cópia ao fascismo nem da Alemanha e nem da Itália, que, por sinal, não eram iguais também, cada um tinha suas características. Aí ele escrevia o seguinte: a função histórica do fascismo na América Latina consiste em salvar o capitalismo dependente, modernizando, promovendo a passar a fase de capitalismo monopolista dependente. E onde existam condições para isso, ao capitalismo monopolista de Estado dependente. Então, esta tese do capitalismo monopolista, que estava muito em vigor na época, né? E no Brasil, o capitalismo monopolista dependente. Desde que a gente adotando essa terminologia, que eu acho que não é o mais importante é entender o que estava acontecendo, essa articulação entre o capital estrangeiro, os grandes monopólios estrangeiros, a burguesia monopolista brasileira e o Estado brasileiro, que formam uma espécie de todos, se articulam entre si, né, sendo dependentes em relação ao capital estrangeiro. Quem manda nessa articulação não é o capitalismo brasileiro, nem o Estado brasileiro, é o grande capital monopolista estrangeiro, que é quem tem mais força, né? Principalmente o americano, não só, mas principalmente ele. Então, eles precisaram do fascismo
nesse período para garantir os seus interesses, para garantir essa passagem de uma industrialização, né, daquele tipo que tinha tido, restringida, né, que assegurava os interesses da burguesia brasileira, para uma industrialização agora, para um capitalismo que representava os interesses do capital financeiro internacionalizado. Eu acho que essa transição é que precisou de um regime fascista, ou seja, um regime altamente terrorista, né, com o alto comando do Exército ao serviço desses interesses, né, e para isso eles estabeleceram um controle muito grande de toda a nação, inclusive do Congresso Nacional. Vocês vejam, o Congresso Nacional, quando começava a aparecer algumas veleidades de independência, eles fechavam. Foi o que fez o Geisel, com toda a sua abertura democrática, né? Chegou ali em 77, fechou o Congresso Nacional, instituiu isso, senadores biônicos, fez uma série de reformas, caçou vários deputados e senadores, e aí ele abriu, assim, limpinho, para aprovar o que o alto comando do Exército decidisse. Então, realmente, o alto comando tinha um poder enorme. Então, eu acho que a gente tem que entender isso que é dito pelo Randall, que diferente de outros, o fascismo no Brasil tem outras características. A gente não pode querer encaixar no exemplo alemão ou no exemplo italiano, como frequentemente se faz. Não, é fascismo porque não tem todas as características que tinha o fascismo na Europa. Né? Então, sem dúvida, né, o papel do Exército, segundo esse mesmo autor, o Randall, substitui o papel do partido. Tinha partido nazista, tinha partido do Mussolini na Itália. No Brasil não tinha o partido fascista, mas tinha o Exército a serviço desses interesses. Né? Como todos os fascismos, né, era uma ditadura terrorista dos elementos mais reacionários do capital financeiro, hoje internacionalizado, não era mais como em 1935, quando o Dimitrov estava escrevendo, né, contando com a inclusão de monopólios nacionais dependentes e associados ao capital estrangeiro. Então, o estabelecimento de ditaduras fascistas, historicamente, sempre resultou, como a Clara Zetkin já tinha falado, eu citei aqui, sempre resultou também da incapacidade das forças progressistas ou revolucionárias apresentarem uma alternativa que pudesse ser vitoriosa. Fator que as levaria ao descrédito perante amplos setores populares. Quer dizer, as esquerdas, as forças, né, de oposição, não tiveram capacidade, por variadas circunstâncias, de efetivamente apresentar uma alternativa que se contrapusesse a essa alternativa do grande capital, abrindo caminho para a ascensão dos grupos fascistas representativos, repito, dos interesses mais reacionários do capital financeiro. Bom, e aí a gente vai analisar, para não se estender muito, né, esses 21 anos de ditadura militar no Brasil, né, realmente chegou-se ao novo patamar do sistema capitalista no país, que pudesse garantir os lucros espetaculares do capital financeiro internacional. Mas houve um momento que nova crise do capitalismo mundial se deu, em 1970, início dos anos 70, né? Você sabe da crise, né, que levou, né, à derrota eleitoral da ditadura nas eleições parlamentares de 74, quando o MDB, que foi o partido consentido, né, da oposição, só tinha dois partidos, a Arena, que era do governo, e o MDB, que era a oposição consentida. Então foi o estuário, né, para onde se escoou toda a insatisfação popular. E realmente foi uma derrota espetacular, né, da ditadura nas eleições. Ao mesmo tempo, uma importância muito grande das greves operárias no ABCD, né, de 1978 e 79. Foi um momento culminante também da campanha pela anistia, né? Momento de grandes lutas nessa campanha pela anistia, esses anos de 77, 78, principalmente 79. Então, essa segunda metade dos anos 70 começa a haver, né, uma insatisfação muito grande de diferentes setores, apesar de toda a repressão. Por outro lado, nós temos, né, uma mudança na situação internacional. A Guerra Fria dá um recuo grande, né? Também não vou entrar nesses detalhes, mas há
um recuo na Guerra Fria, e o próprio governo americano, o grande capital americano, percebe que a ditadura aqui está ficando desgastada, fruto dessas lutas, né, e que era necessário promover uma certa abertura. Nenhum regime, por mais autoritário que seja, mais fascista que seja, consegue sobreviver muito tempo sem conseguir algum consenso na sociedade. Então chega um momento que a repressão começa a se tornar cansativa. Por outro lado, esse novo patamar de desenvolvimento capitalista já tinha sido alcançado. Quer dizer, os objetivos que o capital financeiro perseguia com a ditadura, com o fascismo, tinham sido atingidos. Então partiu-se para uma transição, mas uma transição para a democracia que fosse pactuada e restrita. Então, realmente, o que nós tivemos, também sem entrar em muitos detalhes aqui, vocês todos acho que já conhecem mais esse período, né? Uma transição para a democracia extremamente limitada. Para dar só um exemplo mais grotesco, mais gritante, a lei da anistia. Quer dizer, em 79, agosto de 79, quer dizer, vai fazer 40 anos agora, né? Foi decretada, afinal, uma lei da anistia, resultado de todas as suas lutas, de todas as suas conquistas, mas em que os torturadores eram anistiados. Quer dizer, nós, as esquerdas, éramos anistiados, mas os torturadores também eram anistiados. E ficaram anistiados até hoje. Você vê todos os anos do PT, o máximo que eles conseguiram foi uma comissão da verdade que esclareceu os fatos. Muitos fatos, sem dúvida, isso foi importante. Mas não teve um sequer dos torturadores sendo processado ou condenado. Né? O coronel Ustra, lá de São Paulo, que fez maiores barbaridades, né? Não foi processado e morreu há pouco tempo de velhice, morreu de morte morrida. Então esses torturadores estão assim sem serem punidos. Quer dizer, vocês vejam como foi essa transição pactuada com quem? A ditadura com a burguesia liberal, com as lideranças do MDB. Praticamente Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Portela, né, que eram aqueles dirigentes do MDB que fizeram, né, esse pacto de algumas conquistas, sem dúvida foram importantes, mas muito limitadas, e mantendo o que? O poder dos militares. O alto comando lá, supervisionando tudo isso. Quer dizer, nada que afetasse o poder dos militares. E aí nós caminhamos, a gente tem a campanha das diretas, que é derrotada, né? Ou seja, o movimento popular, por culpa muito das esquerdas, daí as críticas do Prestes à direção do PCB, que considerava, né, que não tivemos capacidade de organizar as massas populares para avançar nessa luta democrática. Então ficou-se a reboque da burguesia liberal. A reboque, né, dos líderes do MDB, que era isso, burguesia liberal, não estava interessada em que essa transição fosse uma transição que realmente levasse a conquistas importantes para os trabalhadores. Não era isso. Eles queriam uma democracia representativa limitada e que os trabalhadores estivessem sob controle, que não passassem, né, a exigir demais. Isso que é isso. A burguesia sempre tem medo das massas trabalhadoras, do povo, tem medo que se organize e passe por cima dele. E que desrespeite os interesses econômicos e dos lucros dele. Então, nessa situação, né, realmente era muito difícil conquistar mais. E nós ficamos muito atrasados, porque se a gente vai olhar Chile, Argentina, Uruguai, outros países onde houve ditadura, os militares, em maior ou menor medida, estão sendo processados, condenados, né, morrendo na prisão, não estão morrendo livres. Então, o Videla morreu na prisão há pouco tempo, né, um dos ditadores argentinos. Né? Quer dizer, é uma situação bem diferente. Quer dizer, nós, no Brasil, sempre na rabeira nesse sentido. Né? E vocês veem, aí vem a Constituição, a Constituinte e a Constituição de 88, que foi avançando dentro desse processo, dessa transição pactuada. Então, a pessoa que mais denunciou o caráter dessa Constituição, reconhecendo que teve uma consagração de direitos democráticos importantes e tal, foi o Prestes, justamente, o Luiz Carlos Prestes, mostrando que na Constituição permaneceu um artigo 142 da Constituição, que assegura o poder dos militares, sem dúvida nenhuma. Então, até eu vou ler um trecho que Prestes escreveu na época
às vésperas da aprovação dessa lei. Ele dizia o seguinte: em nome da salvaguarda da lei e da ordem pública, ou da sua garantia, estarão as Forças Armadas colocadas acima dos 3 poderes de Estado. Com a nova Constituição, prosseguirá, assim, o predomínio das Forças Armadas na direção política da nação, podendo constitucionalmente, ou seja, de acordo com a Constituição que estava sendo aprovada, tanto depor o Presidente da República quanto os 3 poderes de Estado, como também intervir no movimento sindical, destituindo seus dirigentes ou intervindo abertamente em qualquer movimento grevista, como vem se fazendo desde os decretos de Getúlio Vargas de 31, ou mesmo voltando aos tempos anteriores em que a questão social era considerada uma questão de polícia, segundo Washington Luiz. Quer dizer, o poder militar era mantido. Quer dizer, acima dos 3 poderes da República está lá consagrado. Ninguém fala nisso hoje em dia. Ninguém fala nisso. Na época, quem denunciou essa questão foi o Prestes. Hoje em dia tem um professor lá em São Paulo, não sei o que, Teles, agora esqueci o primeiro nome dele, que também levanta essa questão. Mas são muito poucas pessoas. O Florestan Fernandes levantou também. Então, tem, assim, esse artigo 142 é uma espada de Damocles sobre a cabeça da gente. Isso tem sido usado aí. Foi usado pelo Temer, foi usado na intervenção no Rio de Janeiro. Quer dizer, o Exército, em vez de estar subordinado aos 3 poderes da República, como sempre foi nas constituições brasileiras anteriores, agora o Exército está acima dos 3 poderes. Então, isso é realmente algo muito grave. E é interessante que existe depoimento do Ulisses Guimarães, que era o presidente da Constituinte, né, em que ele conta isso, uns tempos depois. Né, ele diz como o Leônidas Pires Gonçalves, hoje queria lembrar o nome dele, que era o general, ministro da guerra da época, né, o ministro do Exército do governo Sarney, em 88, foi na Constituinte e disse concretamente para o Ulisses Guimarães: ou vocês incluem esse artigo, porque havia uma pressão dentro da Assembleia Constituinte para esse artigo não ser incluído, né? Ou vocês incluem ou a Constituinte será fechada. Aí o Ulisses diz que diante disso não tinha o que fazer. Ele partiu para aprovar a Constituinte com o artigo 142. Então, vocês vejam qual era o poder. Se o Ulisses fez isso, representando a Constituinte, é porque realmente o alto comando do Exército estava lá. O Leônidas Pires Gonçalves representava o alto comando do Exército, era o comandante do Exército. Né? Depois passou a ser comandante do Exército, na época chamava de ministro da Guerra, né? Ministro do Exército. Depois passou a ser, hoje em dia, comandante do Exército. Né? Na época era ministro do Exército. Então, o poder militar foi mantido com a Constituição 88. E os governos do PT, que eu caracterizaria como uma social-democracia à brasileira, mas que não dá certo, porque no Brasil não tem condições para você ter, mesmo na Europa, a social-democracia já foi ultrapassada, a crise acabou com as conquistas da social-democracia, né? No Brasil, muito menos, por as desigualdades, né? No Brasil, a concentração de renda no Brasil não permite, nunca permitiu que você tenha, né, governos, né, parlamentos, né, em que sejam votadas leis que realmente favoreçam os interesses dos trabalhadores, como foi, por exemplo, na Alemanha com a social-democracia alemã, que é o grande exemplo da social-democracia. Teve sua época. Hoje em dia, na Alemanha, a social-democracia está totalmente, e na Europa, né, está totalmente, né, derrotada, porque o chamado Estado do Bem-Estar Social, né, que foi estabelecido pelos regimes social-democratas na Europa, né, mostrou que não resolve. O capitalismo volta às crises, se agrava, e esse caminho reformista de tentar salvar o capitalismo, reformas que vão aceitando o capitalismo e ajeitando o capitalismo, cada vez é um precipício maior, cada vez consegue enfrentar com menor sucesso, né, a crise do capitalismo, e cada vez se agrava mais a situação dos trabalhadores.
Quer dizer, todos os problemas que existem na sociedade, né, para garantir os lucros do grande capital, tem que penalizar quem? A maioria da população, os trabalhadores, é o que a gente está vendo no Brasil hoje. Né? Isso sempre acontece no Brasil, agora está acontecendo em maior escala. Então, o PT, eu acho que pode ser caracterizado como uma social-democracia à brasileira, ou seja, um partido reformista que teve épocas, inclusive, com um discurso mais radical, que falava até em socialismo, mas na prática tratou de administrar o capitalismo fazendo alguns benefícios para os trabalhadores. Realmente houve benefícios, né? Melhorou suas condições, mas como? Mantendo os trabalhadores desorganizados, sem conscientizá-los, sem mobilizá-los, não mobilizaram nem para defender o governo da Dilma. Né? E, então, isso levou a que esse tipo de sistema de funcionamento, esses governos do PT, não tivesse uma resposta efetiva para os problemas brasileiros, o problema do Brasil. Quer dizer, salvar o capitalismo não dá mais, né, gente? Pode salvar como? Assim, com muita repressão, como está acontecendo agora. O que o grande capital percebeu? Nova crise, né, a partir, principalmente, aí, dos governos Dilma. Quer dizer, no início, a crise de 2008, né, do capitalismo em geral, do capitalismo mundial, não atingiu o Brasil tão fortemente por causa das exportações, da soja, etc. Mas depois chegou aqui também. Se no início era marolinha, como dizia o Lula, depois virou maré forte. Né? E diante da crise, as manifestações de 2013, em grande parte, quer dizer, por uma parte, um fator espontâneo, de insatisfação. Por outra parte, manipulação pela mídia, pelo grande capital, quer dizer, o Globo, vocês podem lembrar, a TV Globo, concitando a população a participar das manifestações, quer dizer, não foi simplesmente um movimento de protesto popular. Houve uma certa característica disso, mas isso foi amplamente manipulado e aproveitado para quê? Para a defesa dos interesses do grande capital internacionalizado, hoje, que estava interessado em quê? Em medidas econômicas que garantissem os seus lucros. E os governos do PT não estavam tomando medidas suficientemente drásticas para garantir esses lucros. Era preciso aprovar uma reforma da Previdência como essa que está agora no Congresso, era preciso uma lei trabalhista como foi, uma legislação trabalhista como foi aprovada no ano passado, está começando a ser aplicada. Tem uma série de medidas de interesses profundamente antipopulares para garantir, diante da gravidade da crise, os interesses do grande capital financeiro. E isso só era possível como? Trocando de governo. Daí a preparação tanto do golpe contra a Dilma, inventar pretextos para depor a presidente eleita, né? E ao mesmo tempo a Operação Lava Jato. Quer dizer, uma operação que hoje em dia está claro, inclusive recentemente documentos do Wikileaks mostraram isso, que foi uma conspiração, o Moro utilizado para isso, né, para impedir que o Lula se elegesse. É isso, basicamente era isso. Se houvesse eleições, como estavam programadas, né, no ano passado, o Lula se elegeria porque não tinha outra liderança que conseguisse competir com o Lula. E isso não interessava o grande capital financeiro. Então tinha que ser encontrada uma forma de afastar o Lula. Aí veio a Operação Lava Jato. Se isso sempre estava claro, agora está muito mais, com os próprios documentos, que o Wikileaks tem desempenhado um papel muito importante. Não é por acaso que o governo americano está tão interessado em acabar com o Assange. O Assange desenvolveu um papel importantíssimo, né, na denúncia dessas políticas, né, dos governos americanos. O horário está passando, né, eu tenho que terminar. Mas, então, eu acho que esse golpe jurídico parlamentar que foi dado em 2016, né, que é um modelo que está sendo aplicado hoje em dia pelo imperialismo em vários países da América Latina, já tinha sido testado em Honduras, no Paraguai e agora foi no Brasil. Né? Quer dizer, uma forma, não é mais, tá, hoje em dia não tem boa repercussão na intervenção militar direta, num golpe militar, como houve em 64, então apela-se, né, para outro tipo de golpe, esse golpe jurídico parlamentar. E a Operação Lava Jato. E depois nós temos a eleição do Bolsonaro. E aí tem que levar em conta o seguinte: a grande burguesia, essa burguesia ligada, enfim, que representa, né,
o capital financeiro internacionalizado, e os militares estavam apostando, o alto comando do Exército, que não desapareceu, está aí, né? Estavam apostando na candidatura do Alckmin, governador de São Paulo. Só que essa candidatura não deslanchou. Falta de liderança, né? A realidade é que não teve. O Lula eles prenderam, arrumaram o processo e prenderam. Então, quem apareceu o Bolsonaro, eles resolveram utilizar o Bolsonaro, achando que depois iam controlar o Bolsonaro. E a mídia desempenhou um papel fundamental na campanha contra o PT. Vocês veem que tem um fulano, um americano, chamado Bannon, que foi assessor do Trump, e o Trump rompeu com ele, e que é um magnata de uma riqueza enorme, né, que controla uma rede de informática, de VAPs, de todos, enfim, esses sistemas aí de comunicação. E ele está na Europa articulando uma organização que ele já chamou de movimento, que é a direita europeia. Ele está pretendendo organizar isso, se apoiando em alguns ditadores europeus, né? Alguns elementos da direita europeia. E se encantou pelo Bolsonaro, pelo filho do Bolsonaro, resolveu dar todo o apoio, e foi aquela enxurrada, parece que foram milhões de VAPs, né? Fazendo uma campanha suja de desmoralização do PT. E dado, levando em conta, né, o atraso cultural no Brasil, levando em conta a insatisfação das massas com o próprio PT, né, levou a que essa campanha tivesse sucesso, né, e o Bolsonaro fosse eleito. Né. E vocês vejam, esse governo do Bolsonaro, né, que tem 1000 contradições no seu seio, né, mas ele é um governo militarizado. Há 2 meses atrás, mais ou menos, o jornal O Estado de São Paulo publicou um organograma mostrando que nos 3 primeiros escalões do governo atual, nomeado pelo Bolsonaro, tinha na época, 2 meses atrás, 103 militares, sendo que agora deve ter mais, porque já foram nomeados mais alguns. E militares que estão ali no Palácio do Planalto, muito importantes desse alto comando do Exército. Esse general Heleno, o outro, Santos Cruz, e o próprio Vilas Boas, que está doente, está aposentado, mas continua lá no Palácio do Planalto e é uma figura exponencial aí para os militares. Então, realmente, tudo isso é muito, digamos, polêmico, né? Mas, na minha opinião, né, o que a gente está tendo é um governo a serviço dos interesses do grande capital financeiro internacionalizado, em que os militares passaram a jogar um papel importante. E seja com Bolsonaro ou contra Bolsonaro, eu acho que a tendência é realmente o alto comando do Exército ser o partido fardado do capital financeiro internacionalizado. Quer dizer, assumir o poder de uma ditadura que tende para a fascitização. Não estou dizendo que nós já tenhamos fascismo, mas acho que a tendência fascitizante é muito forte no atual governo brasileiro. Isso pode ser ou com os militares conseguindo controlar o Bolsonaro e o Bolsonaro ficando com eles, ou pode ser contra o Bolsonaro, botando Mourão no lugar, que não é menos fascista do que o Bolsonaro. Poderia ser um governo com uma aparência mais civilizada, porque a atual está muito incivilizada, né? Então que desse mais assim, uma impressão melhor, que a impressão que o governo brasileiro passa atualmente, inclusive na Europa, no mundo, é muito ruim, né? Uma falta de civilidade total. Então eles podiam fazer algo com o Mourão mais civilizado ou com algum outro, não sei. Mas a verdade é que, inclusive, nacionalismo não tem mais nesses militares. Quer dizer, o discurso nacionalista deles é, no máximo, uma cortina de fumaça para encobrir o entreguismo deslavado. Quer dizer, esse governo está entregando tudo, vendendo tudo no Brasil. O ministro da Economia, o Paulo Guedes, diz abertamente que tem que vender tudo. Lá, inclusive nos Estados Unidos, né, eles querem vender o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, quer dizer, privatizar e vender tudo. Isso significa entregar para o capital estrangeiro. Você tem um militar brasileiro, um general brasileiro da ativa,
que foi agora, uns 2 meses atrás, nomeado para fazer parte do Exército Sul-Americano, do sul dos Estados Unidos da América do Norte. Então isso aí é uma coisa assim, escandalosa, né? Um general brasileiro da ativa participando das Forças Armadas norte-americanas. Quer dizer, o que ele está fazendo lá? Né? Então são coisas desse tipo, né, que nos mostram que é muito perigosa a situação atual. Quer dizer, eu acho que nós temos que estar muito atentos para esse risco de avanço de um regime fascista no Brasil. Não estou dizendo que já seja nem que vai ser, mas o perigo existe. E a maneira de a gente se contrapor a isso é organização popular, né, gente? Não tem outro jeito. Não tem nenhum salvador, nem o Lula, se for solto, que vai salvar. Acho que deve-se lutar pela liberdade do Lula, porque ele está injustamente preso, né, sem dúvida, mas pensar que o Lula vai salvar o Brasil é uma ilusão muito grande. Eu acho que quem vai salvar o Brasil, o Leão, vai garantir o regime democrático no Brasil e avançar nesse regime democrático, são os trabalhadores, as massas trabalhadoras organizadas, todos nós organizados, né, lutando pelas reivindicações. Quer dizer, no momento, eu acho que o mais importante é se organizar para garantir a democracia, a liberdade, os direitos democráticos e, no nosso terreno aqui, de professores e estudantes universitários, em particular das universidades públicas, garantir a autonomia da universidade, garantir a liberdade de opinião, garantir, enfim, todos os direitos democráticos do cidadão e verbas para a universidade. Quer dizer, e vocês vejam, a experiência revela que a pressão popular pode conquistar. Essa grande manifestação que houve no Brasil todo, né, semana passada, que atingiu em total cerca de 2 milhões, né, por aí, de pessoas, né, em que inclusive gente de direita foi, porque a indignação era muito grande, né? Essa manifestação levou, aqui, por exemplo, a Universidade da UFRJ, lá onde eu sou, né, que corria o risco, agora elegemos uma reitora, né, corria o risco dela não ser nomeada, ela foi nomeada. O Bolsonaro, que tinha ameaçado de nomear generais para as reitorias das universidades federais, nomeou a reitora eleita pela comunidade da UFRJ. Isso foi importante. É claro que a luta continua, porque há um decreto aí que talvez o reitor não possa nomear os seus pró-reitores, né? Vai depender, novamente, da pressão conseguir que isso não funcione, né? Vocês vejam, o governo recuou no corte de verbas das universidades públicas, que tinha sido anunciado. Outra vitória importante, né? Quer dizer, então, a pressão popular, a pressão de massas, a pressão dos estudantes no Brasil, os estudantes universitários, mas também os secundaristas, sempre tiveram à frente das lutas democráticas e populares. Isso é muito importante a gente lembrar. Ou seja, em 1937, quando foi criada a UNE desempenhou um papel fundamental na luta contra o Estado Novo, na luta pela anistia, na época pelas liberdades democráticas. E sempre, agora, depois do golpe de 64, sempre todas as lutas populares democráticas no Brasil, os estudantes tiveram uma participação importante. Então, eu acho que é bom lembrar isso, né, saber disso e continuar participando, como foi essa participação da semana passada, se organizando, criando comitês de defesa das liberdades, da democracia, da universidade. Quer dizer, temos que defender basicamente os direitos democráticos e estar atento para os riscos que se correm aí. Quer dizer, há um risco muito grande das forças de corte fascista controlar inteiramente o poder. Não, o Bolsonaro, sem dúvida, é um elemento fascista, o Mourão não fica atrás, é mais civilizado na aparência, mas o conteúdo é o mesmo, né? Esse alto comando do Exército, a formação desses militares, eles são muito reacionários, eles são direitas, eles são pró-fascistas, né? Quer dizer, movimento democrático nas Forças Armadas brasileiras hoje é muito difícil de encontrar. Se tem, está muito escondido. O que predomina realmente é essa formação dada, né, pela doutrina de segurança nacional, é um negócio altamente anticomunista, pró-fascista, pró-americano, né? Então isso aí está profundamente entranhado e a gente não pode compactuar com isso, na minha opinião. Bom, eu agradeço, acho que eu já estou falando uma hora mais ou menos, né? E agradeço aí a atenção, né? Estou aqui à disposição de vocês, né?
fico penalizada de ter tantos aí em pé, né? Porque realmente o recinto parece que não tinha recinto maior disponível, né? Tá, muito obrigado mais uma vez, né? E vamos dar isso, né?